Eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração daquilo que o Espírito Santo quer compartilhar com você hoje aqui. Eu sei que essa palavra vai te dar um crescimento espiritual, assim, um salto na sua vida espiritual. Mas é necessário que você preste bastante atenção, tá? Isso aqui vai te dar um nível de maturidade, assim, tremendo, se você compreender o que a palavra de Deus, né, quer mostrar para nós aqui. A gente sabe, irmãos, que hoje a igreja, de uma maneira geral, talvez as pessoas não fizeram isso de maldade, não. Assim, ó, você creia em Jesus, tenha fé em Jesus, que você é salvo. Isso é verdade, isso é maravilhoso, mas isso não é toda a verdade. As pessoas omitem uma parte. A Bíblia manda a gente arrepender e crer. Fala, arrependimento e fé, fala. Arrependimento e fé, tá? Embora a gente presume que as pessoas entendem que se elas estão vindo a Cristo, Deus está libertando elas também da própria vida, porque o Evangelho não é só para mandar você para o céu. Um Evangelho que não tem poder para libertar você da escravidão do pecado, ele não é o Evangelho verdadeiro. A gente pode fazer tudo religioso, tudo bonito, cantando bonitinho, mas se a gente pregar meia verdade, você não vai ter a plenitude da obra de Cristo na sua vida. Você não vai desfrutar. Então, há muitos grupos, sim, que enfatizam o arrependimento, né? Mas fazem isso de uma maneira legalista. Como assim, pastor? Tá? Quando fala de arrependimento, muitas vezes leva a pessoa à escravidão e condenação. Como assim? Tá? Um arrependimento feito de maneira correta, quando você vive um verdadeiro arrependimento, tá? Você se sentirá tão fresco como depois de ter tomado um banho e estar bem relaxado. O arrependimento verdadeiro. Tá? Você não deveria se sentir condenado, desanimado ou triste, porque se submete a um processo de arrependimento. Então, ele é como uma limpeza, uma faxina, que quando você faz em casa, que você tira a sujeira da casa, tira a sujeira da cozinha, porque o Evangelho, o arrependimento é que te leva a isso. É essa limpeza que se faz. Então você tem que se sentir feliz quando experimenta um arrependimento. Se você se sente desanimado, condenado e triste, às vezes você está vivendo uma falsificação do diabo. Por quê? Para tudo o diabo tenta falsificar as coisas de Deus. Tá? Ele tenta criar um evangelho alternativo, tenta criar línguas alternativas, ele tenta criar mover alternativo, e com arrependimento também não é diferente. Então, a Bíblia diz que Judas se arrependeu, mas ele não foi salvo. É possível que muita gente se arrepende como Judas arrependeu, mas não está alcançando o processo do arrependimento. Porque arrepender não é remorso. Arrepender não é sentir só tristeza porque fez a coisa errada. O verdadeiro arrependimento, primeiro, ele provoca uma vergonha dentro de você. Que vergonha. Nossa. Que vergonha, meu Deus. Tá? Então, nós devemos ser cuidadosos. Tudo que Deus, tá? Ou tudo que se faz em obediência a Deus, sempre isso vai trazer gozo na sua vida. E eu quero rachar um pouquinho com isso aqui hoje com você, eu quero aprofundar alguma coisa com você aqui. Se algo não traz gozo, pode ser uma falsificação. Hebreus 1:9, por favor, coloca no telão o que a Escritura diz. Livro de Hebreus, versículo 1:9. Olha. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Olha, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que dos teus companheiros. Olha só. Então, tem muita gente que a vida cristã é um peso, é um fardo, é uma coisa que atormenta ele. Tem alguma coisa errada, né? Se você ama a justiça e obedece a Deus,
você terá mais alegria que os demais. Então, crente, né, que tem o Espírito Santo, deve ser pessoa alegre, feliz, plena na sua vida. Se você não tem esse gozo do Senhor, você tem que aprender a buscar isso de Deus também. A Bíblia diz, né, regozijai no Senhor sempre. Isso não era possível no Antigo Testamento. Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. É o que a Bíblia manda fazer, se alegrar em Deus. Então, e hoje é uma mensagem que não se prega nesse cristianismo atual. Ou quando fala muito superficialmente. Eu quero falar do caminho da cruz. Fala comigo, caminho da cruz. Então, muita gente fala em se tomar a cruz, mas não sabe o que significa isso. O que é tomar a cruz quando você decidiu seguir a Cristo? O que Jesus quis dizer com Lucas 9:23? Olha o que ele diz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome, fala comigo, cada dia, fala diariamente. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Olha aqui agora. Jesus não mandou você ler a Bíblia todo dia. Nem mandou, olha, ele falou para você tomar a cruz todo dia. Pode ler. As escrituras você lê, medita, guarda no coração e sai meditando nela. Mas a cruz tem que ser tomada diariamente. Todo o dia, está aí, olha lá o texto. Tome cada dia. Eu estou dando esse silêncio, é para você refletir. É para você me acompanhar mesmo, tá? Então, a única coisa que ele pediu para você fazer todo dia é tomar a cruz. As pessoas falam de tomar a cruz, mas não sabem o que é. João 12:25. Vamos começar a entrar nessa revelação. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem nesse mundo odeia a sua vida ou aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Nos 4 evangelhos, essa declaração é repetida o maior número de vezes, por 7 vezes ela foi repetida. O diabo consegue fazer as pessoas ignorar isso aí e pôr foco em outras coisas. Mas o que significa aborrecer a minha vida? O que significa, né, odiar a minha vida? Porque nós temos uma vida que é física, essa aqui, ó, do corpo, tá? E temos uma vida interior na alma, que é o nosso eu lá dentro, tá? Aqui não diz para aborrecer, né, odiar a vida física. Não, porque eu odeio meu corpo, eu não vou comer, não vou higienizar, não vou agasalhar. Pelo contrário, ele é o templo do Espírito Santo. E ele tem que ser bem cuidado, tá? Efésios 5:29. Olha o que a palavra diz, tá? Diz assim, olha, porque ninguém nunca odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, isso aqui não é nada para estraçalhar o corpo, odiar seu corpo, nada disso, tá? O seu cônjuge também é um com você. Vocês são uma só carne. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos aborrecer a nossa vida, fala da vida interior. Que vida é essa? A vida da alma. E uma vez que você entenda isso, você vai entender que tomar a cruz é a morte dessa vida interior. Então, a vida da sua alma. Pastor, o que é minha alma? Então, por exemplo, eu vou te dar uma dica aqui. Vamos tentar achar a alma dentro de nós. Vamos ver se você tem alma. Vamos lá. Quando alguém te corrige, você se ofende? Isso é a sua vida interior. Tudo que bate de frente com o teu ego, com o teu orgulho. Quando me ofendo por ser corrigido por alguém, é porque alguém me chama a atenção.
ou mostra algo que eu não deveria ter feito e eu fiz. Ou fala que se aborreceu com a minha atitude. Então, na igreja hoje, tem muita gente que se ofende umas com as outras. Você se ofendeu? É porque, neste seu tempo de crente, ainda não entendeu o que é aborrecer sua vida interior. Falar sobre cruz para eles, não entendem porque acham uma palavra complicada esse negócio. E essa é a razão porque há muita falta de progresso espiritual na vida dos crentes hoje. Porque tudo uma turma de dodói, que qualquer coisinha eu tenho que estar pisando em ovo, porque é meus direitos, minha dignidade, minha integridade. Para com Deus. Você está lidando diretamente com Deus, com as coisas. Então é através do caminho da cruz que a nossa capacidade se expande e tem progresso. Quando eu tomo a cruz, tá? Você vê que quando cresce o corpo de uma criança, a mente dela também se expande. E a mesma coisa, tá? Da mesma maneira deve expandir a nossa capacidade espiritual. Nós temos que amadurecer. Como é que Deus pode usar uma pessoa que qualquer coisinha ela explode? Ela, ao mesmo tempo que a junta, de repente ela espalha tudo. Então, a plenitude do Espírito, nós devemos ir experimentando ela em maior medida. Porém, essa capacidade só aumenta se você souber o que é tomar a cruz a cada dia. Se você souber rodear a sua alma. Se souber o que é, tá? Nunca se ofenderá. Se você souber isso. Por quê? Não importa o que vão dizer de você. Falar de você ou fazer com você. Você é espiritualmente maduro. É um homem guiado pelo Espírito de Deus. Você sabe manter a sua paz e a sua comunhão com Deus, independente da pancada que você toma, do que você escuta, do que você vê, do que você olha. Você sabe manter a sua conexão com Deus, porque você morre para essa sua cruz é morrer, tomar a cruz é morrer. É morrer, morrer. A velho homem, a velha mulher, a velha pessoa que está ali. Então, querido, olha, pessoas que se você esquecer de cumprimentá-la, ela se ofende, tá? Se você não esquece, não deu um sorriso ali, ela se ofende. Será que essa pessoa sabe o que é cristianismo? Eu estou falando de coisa boba, porque tem coisa que você pode ir aumentando o grau de dificuldade, aí que a pessoa não aguenta mesmo. Eu estou falando de coisa boba. Então, aprender a não se ofender é a lição de pré-escola do cristianismo. Quando você pega ali o meu netinho, que tem 3 aninhos, seu netinho ali, você bota ele lá na escolinha, lá no maternal, aprender a não se ofender é maternal no cristianismo. É o beabá. Não, o beabá ainda é depois, né? Maternal é antes. É o maternal. E o diabo sabe da fraqueza das pessoas, então às vezes ele cria alguém como uma quina, para te aborrecer, para tirar você da vontade, do centro da vontade de Deus, tá? Então tem muita gente que nunca saiu dessa pré-escola. Qualquer coisa se ofende, se aborrece, sabe? Se corrigi-los, eles se entristecem, tá? Se eles escutarem alguém falar algo mal deles, aí acabou, o mundo caiu, virou inimigo. Irmão, você não entendeu o que é cristianismo ainda? Ama a vida da sua alma ainda, tá? Você que toma a cruz, você está preparado para tomar qualquer pancada nesse mundo, porque você só quer agradar a Deus. Você não fica empinadinho, revoltadinho, né? Presta atenção. Você só quer agradar a Deus. Não quer se perder com as ofensas de pessoas, com a opinião de pessoas.
Quer ver outra coisa? Tem gente que tem uma humildade artificial. Às vezes uma pessoa te agradece, né? Ou aprecia a sua pessoa. Assim. Não, às vezes é uma humildade artificial, desnecessária. Porque Deus sonda o nosso coração. E a opinião mais importante é a de Deus. Se a opinião de Deus é a mais importante, então eu estou disposto a suportar qualquer opinião que tenha contra mim. Porque eu quero agradar a Deus. Então, se uma pessoa te elogiar, você seja humilde. Não, glória a Deus, Senhor, mas eu quero é a tua aprovação. Eu não vou pegar isso para se sentir mais orgulhoso, para eu me inchar mais, para pôr minha alma cada vez mais forte. Então, muitas pessoas só vivem deprimidas, olha a depressão, tá? Desanimadas, porque a vida da alma as domina. A alma delas tem um nível de exigência, de domínio, de influência, que ela entra em depressão, porque ela não aprendeu a morrer no seu ego, no seu eu. Então, queridos, até que entenda que não pode seguir a Jesus enquanto a vida da alma prevalece. João 12, 25 diz assim, olha, quem ama a sua vida, a vida interior, a perderá, mas quem odeia a sua vida nesse mundo, aguardará para a vida eterna. Tá? Por que você fica injuriado quando alguém fala algo negativo de você? Porque isso vai deturpar a tua reputação. Porque você ama a vida da tua alma. Você, empina, você até bate, briga, cria uma confusão, porque você quer passar limpo, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso, vou te dizer por quê. Deus abomina essa vida da alma nossa. Porque isso é o meu eu, minha vontade, contra a vontade de Deus. E aí, sabe o que Deus faz? Deus permite que muitas coisas em nossa vida para atingir essa área nossa. Justamente ali, ó. Presta atenção. E quando bate, a gente se transforma, né? E começamos a querer lutar, mas é Deus que está mandando para mostrar para nós que nós precisamos amadurecer, precisamos crescer. Por quê? A palavra manda nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus para que Ele nos exalte. Então, quando a minha alma é muito empinadinha, eu fico arrebitando a minha vida, eu estou muito, sensível. Entendendo? Assim, o que Deus faz, querido? Olha, Ele permite isso. Ele mesmo manda alguém lá e te cutucar. Todas as coisas cooperam juntamente. Então você não pode olhar para uma coisa só, para o conjunto, juntamente. Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a Bíblia manda nós nos humilharmos. Então, se Ele manda alguém, fala, Deus é que está me testando. A Bíblia manda eu me humilhar diante da sua poderosa mão para que Ele me exalte. Se nós não nos humilharmos, Ele não pode nos exaltar. Então 1 Pedro 5,6 é que fala, humilhai-vos, 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Pastor, mas Deus vai me exaltar? Vai. Como? Vou te ensinar agora onde é que Ele vai te exaltar. Ele te exalta onde você tem que ser exaltado. Como assim? Ele vai te exaltar, tá? Sobre o pecado, sobre a sua vida da alma, sobre Satanás, sobre a depressão, sobre a tristeza. Não é para humilhar as pessoas.
Mostrar para as pessoas que agora Deus, Senhor, vai matar ela para ela aprender porque mexeu comigo. Tu vai ver quem é o meu Deus. Cresce bebê do pré-escola. Você acha que Deus faz isso com as pessoas, rapaz? O filho dele tomou tapa na cara, foi cuspido, chutado, né? Ele não vingou, aí agora vai vingar por causa do santinho aí do boteco. Onde é que você aprendeu isso? Que Deus que você serve? Não é comigo aqui dentro. Não, você vai ver com meu Deus. Meu Deus fala, cruz credo, meu Deus, né? A gente, irmãos, você precisa conhecer o seu Deus, tá? Então, ele vai te exaltar. Não é título, posições, cargos. Aliás, se ele der, quanto mais humilde você for e não ficar fazendo nada com as pessoas, mais você vai ter. Agora, pega um pouquinho de coisa aqui e vai tirar onda com os outros para você ver. Fala, está reprovado, não serve para ter nada. Não entende os caminhos de Deus. Usa a sua autoridade no serviço público para oprimir os outros, para extorquir, pedir dinheiro, ser corrupto, vender as coisas, levar vantagem. Foi exaltado? Pelo contrário, você está sendo derrotado. Então o que acontece? Olha, se eu me humilhar, ele me exalta. Então às vezes ele permite que pessoas me façam mal e denigra a minha reputação, falem mal de mim para eu ver como eu estou na cruz. Se eu tenho cruz ou se eu não tenho cruz. É você dizer, Senhor, se for a tua vontade beber esse cálice, passar essa raiva, passar essa humilhação, esse vitupério. Se for a tua vontade passar esse cálice, passa, mas se não for, seja feita a tua vontade. Eu vou beber esse cálice e você é aprovado. Tá? Ah, pastor, mas ele prometeu e não cumpriu. Aborreça a sua vida da alma. Mate. Porque esse cálice é de Deus. Deus deu para você beber. Então, querido, olha. Ou a gente faz como Pedro, né? Eu não gosto de uma coisa, Pedro não gosta, arrancou a espada, cortou a orelha do soldado lá. Então, quando você não está em a vida de cruz, você vive assim. Você tem chulapada para tudo quanto é lado. Você tem uma resposta para tudo, tá? Então, você está assim, se você franziu a testa porque alguém falou mal de você, é como Pedro, você já arrancou a espada e já cortou a orelha. Eu não fiz nada, mas fiquei por dentro, então eu vou explodir. Então, você só vai conseguir amar os inimigos e orar pelos que te perseguem se você aborrecer a vida da sua alma. E Jesus falou que eu tenho que fazer isso todos os dias. Tomar a cruz todos os dias. Porque todo dia vai vir um para te dar uma alfinetadinha. Todo dia vai vir um para tocar naquela coisa que te faz raiva. Então, muita gente canta, né? Que quer seguir a Jesus, mas realmente não segue nada. Seguir, tem que tomar a cruz, cara. Se pôr a música para cantar, até chora. Mas quando sai daqui, não segue nada. Então, nem todos têm ouvido para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas nem todo mundo tem ouvido para ouvir, tá? Vão escutar essa palavra a vida toda, mas não muda. Então toma essa decisão, decida morrer, porque em todo dia Deus vai mandar um treinamento para você aprender a morrer. Todo dia vai estar lá, tá? Vai ter um que vai te aborrecer, um que vai gritar contigo, um que vai ser grosseiro com você, um que vai atrasar o pagamento com você, um que vai te fechar no trânsito, que vai te passar raiva dentro do trânsito, né? Um que vai te desprezar, um que vai te humilhar, um que vai te julgar. Esse treinamento de Deus acontece 24 horas por dia, porque é todo dia que a cruz tem que ser tomada. É bonito, né? Pegar uma cruzinha de ouro, pendurar no pescoço.
Aquele rapaz com o peito cabeludo, né, com a cruz no pescoço. Chega perto dele, encosta nele que ele te dá um murro. Faz aquela tatuagem de cruz assim, né? Essas pessoas que fazem cruz é pronto para você até ser beliscada, né? Apertada, que não vai fazer nada, porque tem a cruz ali já representada ali. Então fica fazendo marmota com coisa séria. É porque não entende tomar a cruz. Presta atenção nisso aqui. É um treinamento 24 horas por dia, por isso Jesus falou, tem que ser diariamente. Essa é a maior escola do mundo de maior treinamento intensivo. E quando você consegue sair da rua e chegar em casa, aí Deus vai usar a sua mulher, o seu marido ou o seu filho para ver se você está na cruz mesmo, entendendo? Então, queridos, olha, eu tenho que tomar a cruz com esse barulho também aqui, ó. Estou dizendo assim. Entendeu? Então, olha só, tá? Também tome cuidado, tá? De não se orgulhar quando alguém disser algo bom de você. Não fica com orgulho, não. Tá? Guarde a sua alma para a vida eterna, não para essa vida terrena passageira, tá? Por quê? Eu falei aqui sobre as duas igrejas, né, de Babilônia e Jerusalém, sobre a árvore da vida, a do conhecimento do bem e do mal. Porque nós, né, já conhecemos essa história dessas duas árvores. Uma representa a vida dependente de Deus, que é a árvore da vida, e a outra a vida dependente de ti mesmo, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma era o conhecimento do bem e do mal. E não há nada de errado em saber sobre esse conhecimento. Por quê? Todos nós queremos que os nossos filhos saibam o que é bom e o que é mal. Né? Que escolham entre um alimento bom, um ruim, né? Tenha boas práticas, evite as ruins, né? Faça exercício, que isso é bom, né? Não há nada de mal em conhecer o bem e o mal. O perigoso é quando eu não busco a Deus para ter o meu conhecimento do bom e do mal. Eu não busco a Deus, eu tenho o meu próprio. Então eu resolvo por mim mesmo, tá? O que é bom, o que é mal para mim. Que programa de televisão eu gosto de ver? É bom ou mal? Né? A sua inteligência diz, não, isso é bom ou mal. Mas e o Espírito Santo, o que ele diria? Isso é tomar cruz. Nós precisamos depender de Deus, porque nós não sabemos escolher direito o que é bom e o que é mal. Mas eu sou adulto, não sabe. Tá? Então, Senhor, Espírito Santo, me mostra se o que eu estou fazendo, se o que eu estou vendo vai ser bom ou mal para mim. É essa dependência de Deus que tem que ser criada, né? Existem duas maneiras de você viver. Está lá em 1 Coríntios 6,12. Olha só. Isso aqui é muito interessante, é muito profundo, tá? Porque diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tá? Olha só. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso aqui é lindo, por quê? Tá? De todas as coisas lícitas que eu faço, quais verdadeiramente são proveitosas para mim? É lícito, mas é proveitoso. Esse é o crente espiritual. É lícito, mas eu só faço o proveitoso. Haverá coisas boas, justas e corretas a fazer, porém, elas são proveitosas? No momento, no tempo, na realidade que você está vivendo? Saiba escolher o proveitoso, não apenas o que é lícito. Esse é o homem espiritual, tá? Quando uma pessoa pergunta assim, se algo é permitido, tá? Na verdade, ela quer encontrar a linha que divide o que está bem ou o que está mal. Você pode, pastor, eu quero saber qual que linha é essa. Ele quer chegar perto da linha. Tá? Então, quando a gente era criança, já viu muitas crianças fazendo isso.
Quando o trem está passando, vamos ver quem tem mais coragem de chegar perto da linha do trem. Aí tem um mais corajoso que fica mais perto, os outros atrás. Quando você fica querendo saber se uma coisa é permitido ou não, é porque tu está querendo chegar muito perto da linha do trem, tá? Para poder viver esse perigo aí, tá? Então, aquelas pessoas, crianças que às vezes estão no alto, não sei, quem tem coragem de chegar mais perto da beirada do barranco? Né? Quem tem coragem de chegar? Quem tem coragem de pular do lugar mais alto? Essas coisas, nós ficamos fazendo isso na vida. Quanto mais próximo eu posso chegar, presta atenção, tá? Tem alguns lugares, alguns países, tem um esporte que eles botam 2 carros vindo de frente assim, ó, e na hora vê qual que é o que consegue sair primeiro para que não bata. Né? Então, nós quando ficamos procurando essas coisas, né, a gente está querendo saber qual o máximo que consigam ir sem cair em pecado. Eu quero saber quanto mais eu próximo chegar perto do tal, né? Sem eu cair em pecado. Quando vê, já era. Então, é sábio ficar longe do perigo. É saber o que é lícito e o que é proveitoso. Tá? A diferença entre você e um outro crente que nesses últimos 5 anos cresceu mais do que você, foi porque nesses 5 anos ele dedicou o seu tempo, dinheiro, conhecimento e sabedoria no que foi mais proveitoso. Eu posso fazer, mas qual o proveito? Tá? Você passou às vezes fazendo muitas coisas lícitas, mas não te aproveitou em nada. Você perdeu o seu tempo, tá? Então, sabemos que nós precisamos nos limpar da imundície da carne. Mas precisamos saber nos limpar das contaminações do espírito. A da carne é fácil, e a do espírito? A das carnes é visível, e a do espírito? Tá? Então, no Antigo Testamento não existia diferença entre o lícito e o proveitoso. Era apenas o bem e o mal. Porque dentro do que é bom está o lícito e o que é proveitoso. Então, antigamente era só o bem e o mal, o correto e o incorreto. Quando o Espírito Santo veio, ele nos ensinou a viver como Jesus Cristo. Nos dedicar ao que é proveitoso. O único salmo de Moisés é o Salmo 90. No versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Porque você só vai mexer com o que é proveitoso, não é tudo que te é permitido. Ter coração sábio, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal só mostra 2 coisas, bem e mal. Mas a árvore da vida, tá? Só se pega a vida proveitosa, a uma vida abundante. No ministério de Jesus, muita gente famosa, na época de Jesus, presta atenção. Até os gregos foram lá. As pessoas ricas, aqueles homens famosos, né? Tinham interesse que Jesus fosse a Roma, a capital do império. Os gregos foram lá querendo ver Jesus e tinha o convite, pode ir para a Grécia lá para te conhecer, né? Tipo visitar a capital de um reino aí. Não havia pecado nenhum se ele fosse nisso, tá? Ele fazia o proveitoso. Eu não tenho tempo, né? O pai só me deu 3 anos e meio para o meu ministério e eu tenho que completar ele. Então, olha, ele fazia o que era proveitoso. Não estou dizendo que você não deva viajar de férias, você pode viajar, tá? Jesus mandava os discípulos se apartar para descansar, tá? Aqui só trouxe uma referência para você saber fazer o que é proveitoso, está dentro da vontade de Deus. Às vezes é lícito você fazer uma viagem, fazer um programa, um passeio, uma coisa assim, você vai e faz, é lícito. Aí você vai e faz, fica devendo, fica pendurado depois, atrasa tudo que você tinha que fazer aqui, a vida vira uma bagunça porque você foi fazer. Então isso foi lícito, mas não foi proveitoso. Você está jogando dinheiro fora. Então,
Você precisa de férias para dormir, para descansar, sim, tá? E outra coisa interessante também, quando a gente fala isso, não é que você também não vai fazer aquelas coisas boas da vida. Viajar junto, praticar um esporte junto, comer junto. Isso produz muita comunhão, isso é bom também. Às vezes as pessoas acham que proveitoso é só juntar para orar, ler Bíblia, né? Aí vai ler Bíblia, nem sequer interage, nem sequer tem uma comunhão. E acaba, vai ler e vai embora. Aí vem quando você reúne ali para comer, ou para brincar, ou para jogar um futebol, aí você brinca, toca no outro, passa aquele tempo ali. Tem muito mais proveito do que você reunir só para orar e ler Bíblia, só por reunir, acabou, vai embora. Então até para saber fazer bem, tem que saber fazer direito as coisas. Então, queridos, olha, o proveitoso não é só ler a Bíblia e orar e vir na igreja. Você viver essa vida, essa comunhão também no corpo de Cristo, isso é proveitoso. Tá? Lá em Zacarias 8:3, isso, lá na Nova Jerusalém, né? Cristo reinando, olha o que fala lá, olha só. Zacarias diz, assim diz o Senhor, eu voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Versículo seguinte. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão seu cajado, por causa da sua muita idade, porque no milênio, né, quem abriu fala que no milênio, 100 anos, será jovem. Tá? E o que diz depois? E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas brincando nas suas ruas. Então, essas coisas são proveitosas, mas quando há comunhão, quando há respeito, quando há... Entendeu? Não é só o espiritual. Então, essas crianças brincando, né? Dependendo da cultura, né? Que tipo de brincadeira? Brincar de roda, queimada, bolinha de crica, futebol, né? Beisebol. E você vê, sem legalismo. Tá? Só oração, jejum e leitura bíblica, isso é legalismo. Tem que ter isso, mas tem outras coisas que são proveitosas de se fazer. Então, porque a vida cristã tem que ser uma vida equilibrada. Você não pode descampar só para um lado. Hebreus 4:12 diz assim, olha. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra de Deus é a espada de 2 gumes, tá? A gente às vezes só conhece, né, o lado cortante da espada, só o que corta. Então, penetra até a divisão de alma e de espírito. A nossa alma é o nosso sentimento, intelecto e vontade. A alma é onde nós nos relacionamos uns com os outros. Tá? O espírito ele é mais profundo, é onde nós comunicamos com Deus. Tá? Mas uma pessoa pode ter uma alma muito alerta e um espírito morto, quem não nasceu de novo. Então, quando a palavra de Deus faz a divisão entre minha alma e meu espírito, é para eu saber discernir para o controle do espírito, o que é alma e o que é espírito. Tá? Meu espírito controla a minha alma e o meu corpo. Então, presta atenção agora, isso aqui tem uma coisa muito interessante. E eu quero que você aprenda isso aqui. Você tem corpo, alma e espírito. O tabernáculo que Deus criou no deserto tem 3 separações. O átrio, que era o lugar aberto, cercado por uma cerca. Nesse átrio tinha o altar do holocausto, onde se queimava o início. Tinha uma bacia de prata que tinha água. Mas dentro desse lugar tinha uma cabana lá com 2 compartimentos. O primeiro era o santo lugar, atrás era o santíssimo. Era o santíssimo. No santo ali tinha o candelabro, a mesa dos pães asmos e tinha o altar de incenso, que representa a oração. Por trás desse altar tinha um véu gigantesco, duro de se rasgar. Ele rasgou quando Jesus morreu na cruz, ele rasgou de alto a baixo.
Então presta atenção numa coisa aqui, tá? Aqui uma figura do tabernáculo. Você é uma figura do tabernáculo. Fala, o tabernáculo é Cristo. Tem essa figura, porque Cristo foi homem. E aquele tabernáculo representa você. Como assim, pastor? Olha, ele representa a vida do crente. Não do ímpio, do crente. Como assim? O pátio tem o altar do holocausto e a bacia. Essa parte externa representa o seu corpo. E ali se apresentava sacrifício. Apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então você está ali no átrio. Tá? A água era uma bacia que ficava no templo para o sacerdote se lavar. A água também é a palavra, mas aquela palavra é para se limpar. A água que você bebe não é a mesma que você toma banho com ela. Então tem uma, né, presta atenção, a que se alimenta e a que te limpa. Você não bebe a água que você toma banho com ela. Então a palavra ela tem a figura de te limpar e de te alimentar. Então o sacerdote entrava, né, oferecia o sacrifício. Para entrar lá no santo lugar, ele vinha, se lavava na bacia. Aquela água, palavra que te limpa. Tá? Vamos entrando aqui um pouquinho. Tá? Mas no santo lugar tem a mesa com pão asmo. Esse pão é a palavra que te alimenta. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a que alimenta. Olha só. Tá? Que é a palavra que alimenta. No pátio era a palavra que limpava. No candelabro tem o Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Então aquele tabernáculo é o meu interior, igualzinho, tudo está aqui dentro de mim. Então eu já ofereço meu corpo sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, me limpo pela palavra. Agora eu entro no Santo dos Santos, o Espírito Santo está aqui, a palavra que me alimenta está aqui, eu vou orar no altar do incenso. O Espírito Santo é que me ajuda nas minhas orações, porque eu não sei orar, mas tem um véu gigantesco na frente para eu entrar no santíssimo lugar. Presta atenção agora, tá? E aí, eu fico ali, alimentando da palavra, buscando o Espírito Santo, e eu orando e o Espírito Santo me ajudando, tá? O véu é essa cortina grossa. Essa cortina grossa que foi rasgada representa a tua forte vontade, o teu eu, a tua vontade. Presta atenção nisso aqui. Ela resiste de ser rasgada. Enquanto ela não se rasgar, você não entra em intimidade com Deus. Olha só, tá? Então, você não entra no santíssimo lugar, tá? Você pode notar que desde pequena, uma criança tem uma forte vontade, ela te enfrenta. Imagina a sua de velho, né? Então, tem um pai que mandou o filho se assentar, né? O filho estava falando, senta aí menino, fica quieto. Ele não ficava, senta aí menino, fica quieto. O menino não parava. Ele pegou uma vara e foi lá, senta aí, bateu no menino. O menino sentou com os olhos cheios de ódio, né? Tá? Fica agora quieto aí. O menino levantou e disse, olha, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Então, olha só. Você está vendo o que é a vontade? Você ceder essa vontade? É difícil. E se é o véu que tem que ser rasgado para você ter intimidade e comunhão com Deus. Não, foi Jesus que rasgou o véu do templo, aquele templo lá, é a carne dele. Mas aquela carne foi a vontade que ele entregou e foi rasgada. Então eu quero a presença de Deus, eu quero a unção, Senhor, eu quero entrar no santo lugar. Porque esse véu aí, não vai entrar nada. Então o que acontece? Olha, esse menino quando crescer, ele vai te bater. Porque ele não aprendeu. Ele vai te enfrentar. Então, a vontade é como essa cortina grossa, é o véu. E atrás dessa cortina grossa é que estava o Santíssimo, o lugar onde Deus morava, onde Deus habita, onde Deus se manifesta. Então eu quero que quando você olhar para o tabernáculo, você veja você no próprio tabernáculo. O teu véu tem que ser rasgado. Então, ensinando-nos que se essa vontade não é quebrantada, nunca teremos comunhão com Deus.
Ninguém entendeu isso no Velho Testamento, tá? Eu quero dizer isso para você que tem uma vontade de falar, eu sou assim mesmo. Você sabe como é que eu sou. Grande coisa. Estou morrendo de medo, né? Igual diz o outro. Você sabe como é que eu sou. Mas isso é nosso, irmão. Esse troço está erragado dentro da gente ali, tá? Então, se Deus não quebrar essa vontade, você nunca entrará no Santíssimo Lugar. E você viu que primeiro tinha o Espírito Santo, tinha a palavra alimentando, tem a oração que é o altar do incenso, mas essa vontade tem que ser rasgada dentro de você, para você entrar. Então, ela precisa rasgar o véu de nossa vontade. Por isso que a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra para separar alma e espírito. É quando ela corta o véu para você entrar no santo lugar. Então, essa comunhão com Deus é uma experiência maravilhosa, tá? Você sabe qual que é o resultado da comunhão com Deus? Então, o que eu quero dizer para você? Na sua vida espiritual, comece a olhar para a sua vontade, para o seu eu. Aprenda a mortificar seu eu. Essa é a verdadeira piedade. Tudo que você está falando de Cristo para os outros, se isso não está ensinando essa pessoa a matar a sua vida, negar a si mesmo, você está perdendo o seu tempo. Deus não tem parte no que você está fazendo. Grande é o mistério da piedade, está lá em Tiago. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios e recebido na glória. Porque na carne ele foi justificado em espírito, porque ele mortificou a sua carne. Então, Salmo 16 diz assim, qual o resultado da comunhão com Deus? Fala assim, olha, Salmo 16, 11, por favor, coloque. Tá? Olha só. Senhor, tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. É aí onde está o gozo, a alegria, tá? Esse gozo não está no sexo nem no dinheiro, está na presença de Deus. Sabe o que ocorreu quando Jesus morreu? O véu se rasgou. E sabe o que isso significa? Presta atenção. Simboliza que durante 33 anos ele viveu na carne. Presta atenção. Ele permitiu que o Pai quebrantasse sua vontade como homem. Ele negou a si esse tempo todo. E falou assim, nunca a minha vontade, mas a tua. Então, o véu da vontade humana foi rasgado e o caminho de acesso ao Pai foi aberto. Porque Jesus foi esse véu que foi rasgado ali. Por isso, Jesus desfrutava de comunhão com o Pai todo o tempo, né? Não é comunhão só porque teve um louvor aqui, eu cantei e chorei aqui no louvor. Aquela irmã quando canta é lindo, o Josias quando toca é maravilhoso, o coral é lindo, eu chorei. Filho, eu estou falando de uma vida lá fora onde você mata o seu ego, sua vontade. E aí, não é uma emoção temporária, num ambiente propício que foi criado, tá? O batismo no Espírito Santo manterá esse véu aberto e rasgado. E você vai viver no Espírito em comunhão com o Pai. Olha, Hebreus 9:14, olha o que diz a palavra de Deus. Olha, quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Olha, sangue justo, inocente, olha só, tá? Purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Jesus se ofereceu a Deus na cruz pelo poder do Espírito Santo. Olha só, tá?
Hebreus 10, 19 agora, o que diz? Olha. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Presta atenção aqui agora. Novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, que foi sua carne, sua vontade. Novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Estou repetindo para você entender agora, olha, tá? O véu não é uma porta. É um caminho que ele nos dedicou a viver nele. O véu abriu um caminho que ele nos dedicou pelo véu. Por isso que tome a sua cruz cada dia. É um caminho, não é uma porta que você passou. Caminho que ele dedicou pelo véu, olha só, tá? Carne, quando a Bíblia fala, carne sempre significa vontade própria, tá? O Espírito milita contra a carne. As obras da carne é tudo vontade própria, não é, né? Esse músculo que você tem aí, sua perna, não, a carne é essa vontade própria que a Bíblia fala, tá? Então, João 6,38 diz assim: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Estamos concluindo, tá? Então, olha só. Negue a si mesmo e entre em comunhão com o Pai. As pessoas querem entrar em comunhão com o Pai com outros artifícios. E não é, você tem que rasgar o véu, tá? Aqui está a causa de conflito no casamento. Isso aqui é importante, ó. Aprende isso aqui. Está ali duas pessoas, marido e mulher, dois amigos, dois sócios. Está ali. Todos dois estão querendo alguma coisa. Está um conflito. Se um nega a sua vontade, o que acontece? Haverá paz. A Bíblia fala, na medida do possível, se for possível, tem de paz com todos. Porque a pessoa está endemoniada lá, atormentada, mas você se nega, gera uma paz no ambiente. Se um nega a vontade, haverá paz. Se os dois negam a vontade, haverá comunhão. Quem entendeu, diga amém. Então, a comunhão é superior à paz. Paz é quando só um cede à vontade. Comunhão é quando os dois tomam a cruz. Tá? Mesma coisa acontece com liderança na igreja, tá? Então, cada vez que o véu é rasgado, nós temos comunhão com o Pai, uns com os outros. Tá? Nós temos que ceder nossa vontade para ter comunhão com o Pai. A espiritualidade não vem através de lágrimas, choro, emoção. A verdadeira espiritualidade vem através de negarmos a nossa vontade e fazer a vontade do Pai. Eu tive um culto abençoado, tá? Que culto maravilhoso, que palavra. Chega em casa, ou no trabalho, ou na solidão da vida, você é totalmente diferente daquilo ali. Volta tudo ao normal. Aquele xureque. Mas aqui... Então, queridos, olha... Não gosto de falar essas coisas, não, né? Que tem hora que você fala um negócio assim, que tem marido, cada um olha para um lado, a mulher olha para o outro, né? Olha para o pé. Mas nem eu não, é Deus que está te dando uns avisos, cara, tá? Então, o caminho da cruz é a morte da vida da alma, da vida do eu, da sua vontade que é inimiga de Deus. E para concluir, o que acontece se eu vier para um culto, pregar, sem tomar minha cruz? Aí você está vendo muita firula em cima de púlpito de igreja. Muito expressionismo. Vai pregar, bota fazendo um barulho para dar efeito, olha.
Bota um efeito aí para ver se cria um clima. Presta atenção nisso aqui. Fica correndo para lá e para cá, fazendo gesticulação. Porque gritos, chavões para ficar repetindo, perguntando. Presta atenção nisso aqui. Pedindo as pessoas para ficar repetindo. Fazendo pergunta em público. Ei, pessoal! Você veio aqui para isso? Você tem necessidades mais sérias na sua vida, cara. Então, tudo isso é falsificação. Isso não é vida de cruz. Isso é técnica de comunicação, de persuasão. Estou fazendo um curso para... O Espírito Santo não precisa disso. Às vezes, fala que é um batismo com o Espírito Santo, mas não é nada, é um batismo da sua própria alma. Muitos muçulmanos oram em línguas. Budistas oram em línguas. Endemoniados oram em línguas. Mas isso vem de uma vida de cruz. A cruz é a única coisa que faz o teu cristianismo verdadeiro. O diabo, quando tentou Jesus, falando para transformar a pedra em pão, ele queria que Jesus usasse os seus dons para satisfazer sua vontade pessoal. Eu vou usar o que Deus me deu para me satisfazer. Jesus disse não, tá? Então, Jesus disse não, ele usou esse poder de fabricar comida para alimentar 5.000 pessoas que estavam com fome, não para alimentar ele próprio. Então, os púlpitos hoje estão cheios de marmoteiros. Gente atrás de seguidor, atrás de agenda, atrás de dinheiro, atrás de contrato, atrás de muita coisa. Usando o que tem para si próprio. E você tem que ter discernimento espiritual. Então, ganhar dinheiro através dos dons do Espírito. A melhor mensagem, o melhor sermão que você pode ouvir em qualquer lugar, é aquele que te desafia a tomar a tua cruz e negar a ti mesmo e seguir a Jesus Cristo. Essa é a melhor mensagem da vida. Essa tem significado. Aquele sermão que te convence, mas não te condena. Te convence, mas não te condena. Tá? Não o que vai ficar te distraindo com entretenimento para você, mas o que te anima a seguir os passos de Jesus Cristo. E isso nós precisamos escutar. E toda deficiência da igreja hoje, que pode criticar em qualquer lugar do mundo, nas redes sociais, na televisão, é porque os crentes não tomaram a cruz. Isso é o que nós precisamos escutar. Hoje tem muito sermão que alimenta o intelecto, com muito conhecimento, mas não leva as pessoas à sabedoria. Agita as emoções, porém a vontade permanece intacta. E assim não tem comunhão com o Pai. Só vive nas emoções da alma, sem uma verdadeira entrada na vida no Espírito. E se você quiser entrar, esse véu grosso tem que ser rasgado. E ele só se rasga com uma entrega completa à vontade de Deus. Quando você está na cruz é que ele vai se rasgar. O de Jesus só se rasgou quando ele estava na cruz. Então, deve ser rasgado. E esse véu simbolicamente representa a sua forte vontade. Isso que você chama minha personalidade. Tá?
Rasgar o véu é você se quebrantar, se render, se entregar, morrer para si mesmo para fazer a vontade de Deus. Tem muito crente aqui na igreja que ele é maravilhoso, são bons, corretos, tem uma vida reta, mas a sua vontade é tão forte que ele nunca foi quebrantado. E a gente, quando chega perto, sente um pouco o cheiro de gambá, né? A gente sabe que tem. A maneira como as pessoas reagem às coisas. Mas Deus ama nós assim mesmo. Então, por isso nunca chegaram a ser verdadeiramente espirituais. Entenda isso. Para concluir, tomar a cruz significa negar a sua própria vontade. Isso traz paz, comunhão no lar, na igreja, comunhão com Deus. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz é quando a sua vontade é rendida. Assim nós teremos comunhão com Deus. Então hoje você vai participar da ceia do Senhor. Esse pão que representa o corpo dele, o véu que foi rasgado à vontade. Olha, a gente às vezes sacrifica a vontade por não comer algo, né? Por não comprar algo, por não ir a algum lugar. Mas você negar a si mesmo a ponto de dar a vida para fazer a vontade de Deus. Deus não está pedindo a morte do seu ser, Ele pede que a sua vida seja dada para Ele, porque Ele, em Cristo, também deu a vida dele por você. Vamos ficar de pé e vamos passar os momentos da ceia do Senhor. Era para você estar alegre, irmão. Você está triste, rapaz? Dá um sorriso aí. Esse momento é maravilhoso. E quando você tomar essa ceia hoje, tome com esse discernimento. Esse pão que você está mordendo aí, ó, partido. Já fala que o corpo de Jesus é o véu que foi rasgado. Foi moído pelas nossas iniquidades. Porque Ele cedeu a vontade a Deus. Ele fez a vontade do Pai. E Ele, como um ser humano perfeito, rasgando esse véu, Ele abriu o caminho para nós. Mas nós temos esse caminho que foi consagrado pelo véu. Nós temos que andar num caminho, diariamente. Há um doce perfume na casa, o perfume do rei, do príncipe, de Jesus. Porque essa palavra é a palavra que cura um crente. Que faz de você um verdadeiro servo do Senhor. Essa palavra é que te leva a uma verdadeira comunhão com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esses elementos, esse pão e esse suco de uva, que representa, Senhor Jesus, quando o Senhor foi partido ali na cruz, onde o Senhor entregou toda a sua vontade ao Pai, e teu corpo foi rasgado, e nesse momento, o véu do templo se rasgou. E agora, quem tem essa vontade rasgada, tem acesso ao Santo dos Santos para ter comunhão contigo.
E hoje nós tomamos essa ceia dentro desse entendimento, dentro dessa revelação. Porque nós só vimos esse véu em Cristo, mas ele está dentro de nós. E ele tem que ser rasgado. Nos capacita, Senhor, a viver uma vida que tenha progresso espiritual. Uma vida cheia de entendimento. O Senhor não está nos condenando hoje aqui, Senhor. O Senhor está nos convencendo de algo que é proveitoso para o nosso coração. E está aqui essa igreja, essas almas, a qual o Senhor tem colocado também sobre a minha responsabilidade para o ensino da palavra. Deus, eu te peço que nenhuma dessas ovelhas aqui venham se perder. Que todos nós cheguemos, Senhor, ao final, sermos fiéis até a morte, porque teremos a coroa da vida. Que nós saibamos ser vencedores nesse mundo. Que nós saibamos nos humilhar, nos entregar a Ti, Senhor. Obrigado por esses homens, essas mulheres, esses jovens, por essa reunião tão maravilhosa, onde a Tua palavra é ensinada. Leve, Senhor, cada vida aqui a um nível de revelação, de conhecimento mais profundo com o Senhor. Que nós sejamos maduros espiritualmente. E que ao tomarmos esse pão e esse cálice, todas as bênçãos decorrentes desse ato de obediência e fé venham sobre nossa vida. E quando comermos esse pão, é saber, nossa vontade é que tem que ser esmagada, que tem que ser rasgada. E fazemos isso nesse discernimento hoje. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão adorando o Senhor com um cântico e você poderá estar pegando aí sua. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu
Aleluia. Graças a Deus. Se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte, Senhor, sobre a morte já venceu. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei, você que está visitando a igreja, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receber Jesus como seu Senhor significa que você vai viver para honrá-lo, viver por Ele, amá-lo, servi-lo com a sua vida. É você levar a sua vontade a Ele e dizer: Senhor, reina sobre mim. Isso que é receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque depois do juízo final, aqueles que não fizeram isso espontaneamente vão ser submetidos a juízo de condenação. E a palavra está dada. Essa decisão você toma aí dentro do seu coração. Fala: eu vou seguir Jesus, eu quero ser um cristão verdadeiro, genuíno. Ah, mas eu estou vendo muito crente aí que assim... Então aceite Jesus e seja um crente melhor do que esse que você está vendo. Talvez é você que Deus quer levantar para essa geração. Porque os que estão aí não estão dando conta, não. Ele está precisando levantar gente nova. E que essa pessoa seja você. Crês tu nisso? A porta está aberta. O Senhor está chamando. O apelo está aí. E se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não vou chamar para você vir aqui à frente, porque eu posso chamar e não dá nada. Mas se você tomou decisão aí no seu coração aí, você vai fazer tudo que a Bíblia manda você fazer. Você vai receber Jesus, você vai ser batizado, você vai se filiar ao corpo de Cristo pela fé. Você vai ter comunhão com os irmãos, você vai se dedicar às coisas de Deus. Você vai nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. Se você não tem Jesus, você é como um bebê lá no ventre, que tem olho, tem boca, tem ouvido, tem nariz, mas nunca vai, não funciona, porque aquele ambiente lá não funciona, essas coisas. Então você também tem ouvidos espirituais, olhos espirituais, que estão fechados. Se você não receber o Espírito Santo, isso não vai ser ativado na tua vida nunca. Você nunca vai entender as coisas de Deus no mundo espiritual. Por isso Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito. Quem não nascer de novo, já nasci uma vez, tem que nascer de novo? Tem. Porque você nasceu fisicamente, na sua alma e no seu corpo. Mas o seu espírito ainda não está ativado pelo Espírito Santo para você perceber as coisas de Deus. E quando Jesus encontrou o maior religioso lá de Israel, que era Nicodemos, Jesus falou: se tu não nascer de novo, Nicodemos, tu não pode ver, tu não vai entender nada disso que eu vim fazer aqui, que eu estou fazendo. E ele era um judeu zeloso, do sinédrio, fariseu. Então, se você ainda não recebeu Jesus, filho, seus olhos ainda não foram abertos, seus ouvidos ainda não foram abertos, né? Seus sentidos espirituais não foram ativados. É por isso que tu escuta, e não faz sentido nenhum. Não morra assim não. Até o final do culto você tem essa chance ainda.
Então vamos participar da ceia do Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Foi aquele véu que estava lá na cruz, que quando morreu, foi ferido, rasgou lá embaixo. A vontade dele negou a ele mesmo por nós, porque isso agradava o Pai. Esse é meu corpo que é entregue por vós. Então ele manda a gente comer isso, lembrando que o véu foi rasgado por nós e abriu um caminho, consagrou através desse véu. Então você comendo esse pão, você está dizendo que você está caminhando esse caminho que foi aberto pelo véu dele que foi rasgado. Então reverentemente você pode comer. Semelhantemente, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Isso aqui é muito forte. As pessoas faziam um pacto antigamente e selava com sangue, dizendo: olha, eu vou cumprir. Ele está dizendo: olha, eu estou dando a minha vida para vocês, vou perdoar os pecados de vocês, vou dar a vida eterna para vocês. E eu estou selando isso com o meu sangue. Por isso que ele diz aqui, olha, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É um juramento que ele está fazendo. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, você está anunciando a morte dele, quando o véu dele foi rasgado, até o dia em que ele vai voltar para nos buscar. Se ele não voltar no meu tempo, as gerações novas aqui vão continuar fazendo. Porque se eu morrer antes, eu já fui encontrar com ele. E eu te vejo no arrebatamento, quando ele voltar. Então, reverentemente, todos nós vamos participar. Pode glorificar, pode agradecer, pode dar a sua expressão para Deus. Sabe, se você é grato por isso, tá? Bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado e exaltado é o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico e logo em seguida eu estarei encerrando essa reunião. A reunião encerra, mas o culto não termina nunca, porque você vai com esse culto vivo dentro do seu coração. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta
Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, só avisando, você que desejar participar da campanha das telhas, pega a folha ali. A pastora Valéria pode avisar que o brechó ali, né, tá coisas novas lá, excelentes, boas. Você desejando, passe lá. Levante as suas mãos para os céus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco, com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Tenha uma boa semana, meu irmão, de véu rasgado. Amém? Deus te abençoe.